do Vasco da Gama está muito bom, um clima muito leve, tá aparecendo aí, né, algumas imagens para vocês do que aconteceu em campo, né, nessa manhã de terça-feira, um gramado inclusive sintético, tá, no estádio Santa Laura, em Santiago, pois o Vasco da Gama, que amanhã enfrentará a equipe do Audax Italiano em um campo também. Marcelo Salles, Renato Portaluppi ficou no Rio de Janeiro, até porque está punido pela Conmebol, ficará 3 jogos seguidos sem estar presente na beirada de campo por conta de uma punição da Conmebol. Então, um já foi cumprido contra o Olímpia nessa última quarta-feira, e agora ele terá que cumprir mais 2, contra o Audax Italiano, agora no Chile, e próximo jogo contra o mesmo Olímpia, entretanto, em território paraguaio. Então amanhã quem comanda é o Marcelo Salles, o seu auxiliar será o Bruno Lazzaroni, o Alexandre Mendes ficou no Rio de Janeiro ao lado do técnico Renato Portaluppi para realizar o trabalho, né, com o elenco principal, o elenco considerado titular, que ficou aqui na cidade carioca e treinou também, tá, amigo torcedor, nesta terça-feira. Então Marcelo Salles comanda a equipe nessa partida de amanhã. Eu concordo muito com isso, tem muita gente que não concorda, que tem uma opinião bem diferente da minha, mas eu acho que o Renato Portaluppi está mais do que certo em tomar essa atitude, deixar jogadores no Rio de Janeiro e levar para o Chile apenas os jogadores, amigo torcedor, que serão utilizados, e deixar no Rio jogadores para serem poupados, considerados titulares. Sim, Cuiabano tem que ser poupado, Puma tem que ser poupado, o Robert Renan, o Léo Jardim, o Thiago Mendes, o Barros viajou, né, porque está suspenso para o jogo do próximo final de semana, mas o Andrés Gomes tem que ser poupado, o Rojas tem que ser poupado, tem que deixar esses jogadores focados apenas no Campeonato Brasileiro. Eu estou super concordando com a postura do técnico Renato Portaluppi diante de toda essa situação. 10 jogadores das categorias de base, né, 11 melhor dizendo, foram escolhidos para reforçar a equipe principal. E para quem está acompanhando aí o dia a dia do Vasco, eu converso frequentemente com pessoas de dentro do Vasco e assim, eu ouço as melhores coisas sobre esse momento, principalmente para esses jogadores mais jovens, né? Porque você pode ter a opinião que quiser com relação a se é certo ou errado o que o Renato Portaluppi está fazendo em deixar os jogadores titulares no Rio e levar apenas alguns jogadores do grupo principal e outros da base. Pode ter a tua opinião, só que, amigo torcedor, o que você não pode discordar é que esses jogadores da base que estão viajando com o grupo, eles estão tendo uma experiência única, uma experiência que será fundamental para muitos deles, inclusive, nesse processo de transição para o time principal. Eles estão vivenciando, eu falo do Ramon Rick, eu falo do Lucas Zucarello, eu falo do Avelar, eu falo do André Fernandes. Esses jogadores, eles estão vivenciando uma competição internacional, gente. Esses jogadores estão ganhando bagagem, esses jogadores estão aprendendo a lidar com a pressão do que é o Vasco da Gama, não na base, mas no profissional. E isso é muito maneiro, cara. Isso é muito legal, isso é muito diferente. É uma experiência que esses atletas estão tendo que com toda certeza não teriam de forma alguma. O Vasco da Gama sofreu muito nesses anos recentes por ter sempre jogadores na base que se destacavam, mas que quando chegavam ao time profissional sentiam a pressão, não conseguiam ir. E agora esses jogadores, pode parecer pouco, mas por essa experiência você pode ter certeza que vai contar muito para uma adaptação melhor quando eles de fato subirem para o time principal. Então, Zucarello, André Fernandes, Ramon Rick, Avelar, que já são considerados grandes promessas da base cruzmaltina, tendo esse período com o elenco principal, não tenho dúvidas que eles terão ainda mais espaço, né, para se desenvolver e crescer vestindo a camisa do nosso Vascão. Concorda, amigo torcedor? Deixe, é claro, a sua opinião nos comentários. E bom, vamos continuar com esse nosso Fala Gigante e falar sobre polêmica, né? Recentemente, o STJD, ele julgou o presidente Pedrinho do Vasco por conta dos atos que aconteceram, né, naquele jogo entre Vasco e Cruzeiro lá no Mineirão, aquele 3-3, o Pedrinho foi para cima do árbitro Lucas Torezin, deu uma confusão ali na área que liga, né, o campo ao vestiário, o negócio ficou esquisito de fato. O STJD inicialmente julgou, não deu nenhuma punição ao Pedrinho, o Pedrinho saiu ileso da situação. E aí a Procuradoria do STJD, ela entrou com um recurso, ou seja, foi o STJD entrando contra o próprio STJD para punir o Pedrinho.
Após esse gesto da Procuradoria da STJD, o presidente Pedrinho acabou sendo no final punido com 15 dias de suspensão. Pedrinho não está podendo ir aos jogos do Vasco da Gama, pois está punido pelo STJD após esse recurso da Procuradoria, né? Completamente surreal. Recentemente, o STJD julgou também o volante Thiago Mendes, após algumas falas do Thiago, depois do jogo contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, onde o Thiago Mendes sofre aquela tesoura absurda. Ele vai reclamar, né, na zona mista sobre aquela entrada, como foi ruim a arbitragem naquele jogo contra a equipe do Corinthians. Ele foi julgado na sexta-feira, se eu não me engano, e o julgamento do STJD decidiu que ele não deveria ser suspenso pelas falas, né, durante ali aquela entrevista após a partida contra a equipe do Corinthians. Entretanto, amigo, como tudo acontece contra o Vasco da Gama, é um absurdo, é de fato uma covardia o que fazem com o nosso Cruz Maltino, a Procuradoria do STJD, a mesma, né, que entrou com recurso contra o presidente Pedrinho e conseguiu punir o presidente Cruz Maltino, entrou novamente com recurso, dessa vez contra a absolvição do volante Thiago Mendes pelas declarações após a partida contra o Corinthians. O Thiago, ele será julgado nesse recurso nessa próxima quinta-feira. Na sessão que absolveu o jogador na semana passada, a comissão entendeu que se tratava apenas de uma opinião, enquanto o outro lado argumentou que o volante teve a intenção de descredibilizar a atuação da arbitragem, insinuando que determinadas equipes seriam favorecidas. Caso seja punido pela Procuradoria, após esse recurso da Procuradoria da STJD nessa próxima quinta, o Thiago Mendes pode pegar um gancho de 1 a 6 jogos. E aí, amigo torcedor vascaíno, é completamente